Teve, eu acho que a atitude simbólica, né, Senna, desse ano, o símbolo desse ano e dessa gestão conflituosa e populista é a contratação do Oscar, que foi apresentado pelo Casares com toda a pompa do mundo E com o patrocinador. virou o principal objeto do patrocínio master adquirido pelo São Paulo. Sim. Então, assim, se o Casares era contra um time caro, um time que estourasse o orçamento, ele não vamos contratar o Oscar, caro Carlos Belmonte. Então, mas isso Né? não é que o Carlos Belmonte falou assim, ô pessoal, eu quero o Oscar e acabou. Claro que não foi isso. Mas parece que, pelo menos sobre essa contratação, que é simbólica do que foi esse ano do São Paulo, Havia um consenso geral. as pessoas falam, bom, eu acho que é por aqui mesmo. E, Então, todos erraram. Todos. Né? E Exatamente. que assim, era uma... Eu, inclusive, que achei que ia dar certo. E era um desastre anunciado. Eu brinco lá na arquibancada que falo assim, eu tenho a consciência tranquila de falar isso, não para dizer, eu avisei, eu tinha razão. Mas, cara, a gente tem erros recentes iguais. Daniel Alves, Rames Rodrigues, né? Oscar. Você tem um jogador que, assim, eu não vou nem falar pela forma que ele saiu do São Paulo, que eu, como torcedor, fiquei extremamente ofendido lá em 2009, 2010, né? Mas eu vou tirar esse ponto aí para não influenciar minha opinião. Você tem um jogador que ele é contratado a peso de ouro num clube que está endividado, que precisa reduzir a folha. Esse foi o discurso de 24 para 25. Você traz um jogador que entrega 33 jogos por ano há 9 anos na China, que você não está assistindo. No São Paulo entregou 21. Então, eu duvido Ainda que menos. alguém estivesse assistindo o chinesão 23, 24, sei lá. E você não sabe as condições que ele está. Físicas, técnicas. Inegavelmente é um cara que tem qualidade técnica, mas fisicamente eu não sei como ele está. Aí você aposta todo o seu dinheiro. E outra, a narrativa de que a patrocinadora pagaria metade do salário, e o CEO dessa patrocinadora já publicou indícios que não é isso. E na última coletiva do Casares... Foi a primeira pergunta do Gabriel, do Gabriel. Primeira Gabriel pergunta mesmo. Abre a coletiva para perguntar sobre isso, que o Gabriel pergunta, e ele fala, o São Paulo paga um pouco mais da metade. Então, essas narrativas falhas, obscuras, que a cada dia a gente descobre um pouco mais, ou não era bem assim... É igual o patrocínio de 1 bilhão. É 1 bilhão, mas se você ganhar a Libertadores, o Mundial, tudo. Então, sabe, há uma necessidade de se inflar ou de se supervalorizar algumas coisas que não foram méritos ou que não foram conquistas. Vou citar mais um exemplo. De todos os anos da gestão Casares no São Paulo, em todas o São Paulo teve déficit anual. No único ano onde tivemos um superávit, não foi mérito da gestão. Exato. Foram as vendas do Casemiro Antony. e do Antony. Sim. E aí, como é que eu, como torcedor ou profissional da área, sei lá, como todos vocês, como eu vou ter credibilidade? Como é que eu vou acreditar que essa mesma galera que afundou o São Paulo em dívidas vai conseguir tirar do buraco com essa gestão? Senna, queria te perguntar sobre uma coisa que a gente já debateu aqui algumas vezes, e acho que vocês também lá no Arquibancada, que é a questão do Lucas e do Oscar, né? Que tiveram anos catastróficos, cada um por uma razão, mas os dois têm um teor aí básico, que é a questão das lesões. O Lucas no joelho, o Oscar, que a gente sabe, nas vértebras, agora muscular. Maurício é radical. Maurício fala o seguinte: o São Paulo devia sentar com esses caras, que são os salários mais altos do clube, e propor um acordo. Ou vamos reduzir, ou vamos para uma rescisão amigável, e como fez com o Rames Rodrigues, né? Isso. Você compartilha dessa ideia ou você ainda acha que desse mato sai cachorro? Não, compartilho, cara, porque se a gente for ver, como eu falei recentemente, assim, eu sou mais categórico em relação aos caras, não era nem para ter vindo. Dentro do cenário financeiro que a gente tem, é impossível. Eu não posso trocar de carro agora se eu não ganho para isso. Eu não vou viver de luxo, de imagem. São Paulo Posso comprar uma BMW se eu não ganho se eu não tenho como 3 manter, contos por mês. né? Eu vou usando cartão de crédito para bancar? Não tem como. E o São Paulo tem feito isso há muito tempo. Então, o Oscar é um caso que eu acho que o custo-benefício não fecha. Então, eu procuraria o jogador. Ele não tem culpa nenhuma da lesão que ele teve agora, claro. Sim. Não é o jogador que escolhe ter lesão. Mas eu acho que o São Paulo precisaria chegar no Oscar e achar uma solução. Achar uma forma de, em comum acordo, de ou baixar valores muito drasticamente ou procurar outro caminho. É louco, né? Porque eu tava lembrando esses dias da coletiva de apresentação do Oscar.
que o Gabriel tava lá na Flórida. Isso. E ele falando de um jeito assim como se não devesse nada ao clube, né? Não tinha... Da forma como ele saiu, né? Eu perdoo acho a que torcida, ele falou. É, o perdão Perdoo da o torcida. torcedor. Eu perdoo o torcedor. ele falou. Então, assim, a gente quer um cara que não acrescenta dentro de campo e também não faz muita questão de entender o ambiente que ele tá. Porque nós vamos concordar aqui. A última coisa que o Oscar precisa hoje é de dinheiro, né? Aham. É. Então, se ele tem algum... Aí você fica na dúvida, né? Ah, mas então a gente tem rabo preso com o Juliano Bertolucci, que trouxe o Cedri, trouxe não sei quem, tem mais de não sei quantos jogadores. Então não dá pra rescindir com esse cara porque a gente tá meio que na mão dele. O que vocês acham? Vocês acham que dá pra repactuar Oscar e Lucas? Cara, eu acho. Eu não espero mais nada esportivamente dos dois, depois que foi esse ano. E acho que, como eles têm contrato, eu acho que a única saída seria uma renegociação. E sim, eu acho que cada um deles tem uma personalidade, um tipo de envolvimento, né? O Lucas nunca saiu pela porta dos fundos, saiu pela porta da frente. O Lucas é o cara que vai todos os jogos, ele vai lá, sofre literalmente, dá para perceber, tenta ajudar mesmo não jogando, faz de tudo, mas... Deu a cara pra bater nessa entrevista saída do gramado. Um dos Sempre. grandes responsáveis pela único lampejo de alegria do seu torcedor O título, nos sei lá quantos anos. Então, mas já faz 2 anos, né? Eu acho sim, que ele mas, não... Mas é só você pegar todos os outros. Eu ninguém acho que fez está tanto. claro que o São Paulo não pode ter, ainda mais com limitação financeira, um time com tanta limitação física para o ano que vem, de idade. Um time velho. Não dá. Simplesmente não dá. Eu acho que ficou meio escancarado. E também com essas situações que a gente discute, era uma das grandes questões do início da gestão Casares, a questão do departamento médico, lesão, recuperação, e continua sendo, com tudo que foi, né? Essa é outra questão. Né? Desde 2021 é o time brasileiro. Não tinha feito lá o Super Refis, o Refil Plus não sei o que lá, e trouxe a máquina não sei de onde, da NASA, que ela tava em Cotia. Você vê que E tava não com adiantou defeito. nada. Tec lá, não como é? é que é o... Como é que Tec chama? Foot. Foot. Mas e aí? O Deve ver que tá Tecfoot com só defeito, funciona né? com sub-20, eu acho. Não é, mas é um negócio muito fora do normal. É só azar. Então, eu sempre falo É no muito arquibancada, azar, né? Você tem algumas questões que você pode atribuir ao azar. O Caleri no Botafogo lá, aquele Não, Rian. O Rian, um o trem, André Silva. Novinho. né? O André Silva. O André Silva. Sozinho. Lesões de ligamento, assim, pô, é muito azar. Além da incompetência geral, ainda tem o azar, né? Aí tudo bem. Mas assim, você tem um número excessivo de lesões musculares no São Paulo nos últimos anos, que isso pode vir de uma carga física desmedida de treinamentos, de má prevenção de propensões a lesões de jogadores, o tempo de recuperação que é muito lento e, de novo, falta de transparência. A lesão do Lucas, para mim, é o caso mais obscuro dos últimos anos no futebol brasileiro. Porque, poxa, ele tem uma pancada no joelho num jogo contra o Palmeiras. Uma pancada eu tenho de manhã quando eu enfio a canela na borda da minha cama. O Lucas ficou 4 meses sem entrar em campo. Aí ele voltou, depois ficou fora de novo. E aí depois se descobriu que era uma lesão da cápsula do joelho. Depois tinha uma... Fibrose, né? Então, assim, é um volume de coisas que você fala, cara, de novo a gente volta lá no primeiro ponto. Eu não confio. Eu não consigo confiar. Eu não tenho credibilidade em nada do que é falado hoje. Seja na parte médica, na parte financeira, na parte técnica. Você tem a sensação de que você é ludibriado o tempo inteiro. E aí, na parte médica, recentemente um profissional do DM se pronunciou e tal, né? Eu concordo que as lesões estão acima da média, né? que estão acima da média e tal. Eu concordo que você não pode eleger um vilão só e falar, não, é o DM e tal. Tem uma série de fatores, mas precisa chegar num extremo desse para alguém se dignificar, vir falar pro torcedor, porque a gente sempre fala lá na arquibancada, e todos, né, Kaique, Pri, Chacon, Gabriel, todos falam assim, quando a gente faz uma pergunta na coletiva, não é para mim, não é para você, é pro torcedor. É O claro. torcedor quer saber, ele precisa ser informado.